Galera, a tão aguardada e polêmica segunda temporada de House of the Dragon chegou ao seu fim. Porém, nos deixou aí dezenas de pistas e easter eggs que foram exibidos ao longo de toda a temporada e principalmente no último episódio que nos indicam o que deve acontecer na próxima season. No vídeo de hoje, galera, eu vou trazer para vocês todas as cenas e grandes momentos que devemos ver na terceira temporada de House of the Dragon, visto que poucos sabem, mas já foi confirmado recentemente que a série devia ter a sua quarta temporada. Logo, a terceira deve ser a penúltima temporada e não deve ser a final da série como muitos aí pensam, beleza? Antes de tudo, não esqueçam de deixar o seu like aí embaixo do vídeo e também de se inscrever aqui no Voo Dragão. Afinal, como vocês sabem, quase 90% de vocês que veem os vídeos aqui do canal não se inscreveram ainda. E lembrando, né, pessoal, que esse vídeo vai ter spoilers da segunda temporada de House of the Dragon e do livro Fogo e Sangue, assim também como vamos falar da morte dos dragões e de personagens que devem acontecer ainda, beleza? Combinado? Então bora pro vídeo. E aí, galera, como vocês sabem, a segunda temporada de House of the Dragon chegou ao seu fim. No entanto, a edição especial do Promalva Spray da Apis Flora, inspirada na série, ainda tá disponível. Se você ainda não conhece, esse é um spray de própolis perfeito para aliviar as dores e combater as inflamações na garganta, além de ter uma ação antisséptica. Ele conta, pessoal, com outras plantas na composição que possuem uma ação anti-inflamatória muito poderosa, como malva e eucalipto. Esse spray é tão eficaz quanto os dragões da série e deixa um sabor tão marcante que vocês vão sentir praticamente um Dracarys na garganta. Não dá pra ficar sem, né? Então, assim que acabar o vídeo, clique no link da descrição e utilize o cupom Voo do Dragão 30, exclusivo pra vocês que assistem aqui o canal. Esse cupom, galera, garante 30% de desconto na compra do Promalva Spray. Corram lá e aproveitem, porque vocês já sabem, a dança aos dragões já começou em House of the Dragon, do inverno também. Rhaena e Ship Stealer. Assim como vimos na última cena dessa temporada, Rhaena acaba encontrando o roubo ovelha, ou Ship Stealer, como é chamado o nome desse dragão em inglês. Esse, galera, é um dragão selvagem, quase tão grande quanto Caraxes nos livros. Ele nunca havia sido montado até então na obra original, e ele é domado, pelo menos nos livros, por uma pequena menina plebeia chamada Needles. Aqui na série, ao que tudo indica, eles entregaram essa história para Rhaena, que nos livros, pessoal, fica no vale e acaba fazendo quase nada durante a guerra inteira. Ela, portanto, deve montar aí o Ship Stealer e dessa forma ser bem mais ativa e operante na história. O que eu li aí de alguns rumores e vazamentos é que a Rhaenyra deve ficar furiosa com Rhaena, visto que ela abandonou o pequeno Aegon e Viserys, que foram sozinhos lá pra Pentos. Lembrando que a Rhaenyra tinha pedido para que ela cuidasse deles como se fosse sua própria mãe. Então realmente eu acho que vai ser coerente se isso realmente acontecer na história. Logo, a Rhaena montar o Ship Stealer deve acabar tendo muitas implicações, ser algo bem dramático para a personagem na próxima season. Batalha da Guela. Se você ainda não ouviu falar sobre a Batalha da Guela, se preparem, pois provavelmente depois dessa terceira temporada de House of the Dragon, esse nome vai ficar marcado na sua cabeça. Assim como a gente viu lá nos últimos episódios dessa temporada final, o príncipe de Pentos, o Red Harates, aceitou obrigar os filhos da Rhaenyra, o Aegon e o Viserys, lá no seu castelo. Isso, pessoal, como uma forma de proteger eles, mantendo eles longe da grande e ameaçadora guerra que é a Dança dos Dragões. A Rhaena, como acabei de falar, acabou dando no pé e deixando os meninos sozinhos, e isso deve ter claras implicações na história. Em Fogo e Sangue, a embarcação deles, que está a caminho de Pentos, é capturada pela Triarquia, enquanto a Triarquia está se mobilizando lá no Mar Estreito para furar o bloqueio da Guela do Serpente Marinha. O pequeno Aegon consegue montar em seu dragão, o Tempestade, e retornar. No entanto, o Viserys, que é o seu irmão, acaba sendo capturado pela Triarquia. E assim como foi mostrado na última cena dessa temporada, está tudo se encaminhando para que essa batalha aconteça logo. O Corlys está bem, retornando para o mar com Adan e a sua frota. Enquanto isso, o Tyrion está voltando com a gigantesca frota da Triarquia, que está indo em direção a Guela, que, se você não sabe, nada mais é que uma passagem estreita de mar que fica entre as terras da Croa e Dragonstone, dando acesso aí ao Mar Estreito e à Baía do Água Negra. Nos livros, pessoal, essa é a maior batalha de House of the Dragon, e fica marcada também como sendo a maior batalha marítima já registrada na história de Westeros, assim como a batalha com o maior número de dragões em toda a dinastia Targaryen. Ao todo, 5 dragões dos negros vão defender o Serpente Marinha e sua frota, entre eles o Vermax com Jaehaerys, o Vermithor com Hugh, a Asa Prata com Ulf
o Sea Smoke com Ada e o Canibal, que aqui deve ser montado pela Rhaena, como eu disse antes. O melhor de tudo é que, de acordo com os rumores, essa batalha deve rolar logo de cara no primeiro episódio da terceira temporada, abrindo assim essa temporada com tudo. Tomada de Porto Real. Assim como vimos, pessoal, lá no final dessa temporada, a Rhaenyra não aceitou os termos de paz e conciliação oferecidos pela Alicent. Afinal, a Rainha Negra tá mais poderosa que nunca e agora é basicamente invencível. A Rhaenyra tem ao seu lado Vermítor, Asa Prata, Sea Smoke, além de seus dragões menores, como a sua própria dragão, a Syrax, a Mondacer da Baela e o Vermax, o seu filho de Acerys. E é claro, tem também ao seu lado ninguém menos que o Daemon com Caraxes. São aí pelo menos 4 dragões gigantes e 3 dragões mais jovens e médios, que juntos, apesar de pequenos, já dariam uma surra na Vhagar, que no momento é o único dragão relevante e poderoso dos verdes, além da Tessarion, que, como vocês já viram aí na própria série, apesar de conseguir voar, ainda é bem jovem. Eu acho aí, galera, que o Vermax mesmo, junto com a Mondacer, já conseguiriam derrubar a Rainha Azul facilmente. Não vamos esquecer do Ship Stealer, é claro, que deve ser montado pela Rhaena, como eu falei anteriormente. Então, galera, são pelo menos 8 dragões dos negros contra 2 dragões dos verdes. Isso contando as bestas que estão disponíveis para a batalha. Além desses 8 dragões que os negros têm, nós temos também o Tyrax e Stormcloud, que são bem pequenos, assim como vocês viram, mas devem se tornar grandes ameaças no futuro e certamente são mais 2 perigos aí para os verdes. Lembrando que eles não sabem o que vai acontecer na história. Então, pessoal, para esses personagens, esses 2 dragões são sim perigos no futuro. Estabelecido isso, eu vou resumir aqui para vocês como acontece essa grande tomada da capital pelos negros. O Daemon, pessoal, acaba descobrindo que os verdes estão marchando para tomar Harrenhal. Afinal, ele conseguiu juntar milhares de homens no castelo assombrado, que devem lutar a favor da Rhaenyra. Para ajudar o Criston Cole e todos os homens dos verdes, o Aemon voou com a Vhagar até Harrenhal. Sabendo de tudo isso, o príncipe de Westeros simplesmente resolve abandonar o castelo com todos seus homens, acaba desviando seu caminho dos verdes e marcha lá para Kingsland. Em Dragonstone, a Rhaenyra reuniu seus maiores dragões, sendo eles o Vermítor, Asa Prata, Sea Smoke, Ship Stealer, e voa para a capital. Ela se encontra com os homens de Daemon, que está montado em Caraxes. Dentro da Fortaleza Vermelha, Daemon mantém diversos homens que ainda o apoiam e viram a casaca ao saber que o príncipe chegou com seus exércitos em Kingsland. Dessa forma, pessoal, a Rhaenyra sobrevoa a capital e encontra quase nenhuma resistência. Vermítor, Asa Prata e Ship Stealer vigiam a capital, enquanto Daemon e a Rhaenyra pousam com a Syrax e o Caraxes no pátio da Fortaleza Vermelha. Nesse momento, Aemon chega em Harrenhal, porém encontra o castelo totalmente vazio e abandonado. O príncipe Caolho surta e acaba executando Simon Strong ali mesmo. A partir desse momento, ele permanece em Harrenhal, porém muito mais fraco e sem apoio nenhum, visto que todos os homens ali já partiram. Enquanto isso, a Rhaenyra se estabelece na capital e reina no Trono de Ferro, porém não por muito tempo. Lembrando, galera, que não sabemos aí se a tomada de Porto Real vai acontecer antes ou depois da Batalha da Guela. Em Fogo e Sangue, a Guela vem primeiro, porém aí existem fortes rumores de que os roteiristas poderiam mudar isso, jogando a tomada de Porto Real lá pro começo da história. Morte de Otto Hightower. Dessa forma, vocês podem se preparar para se despedir de um dos grandes personagens de House of the Dragon, o Otto Hightower. Eu sei que vocês devem amar o Otto e já devem estar chorando só de assistir esse vídeo ao saber disso, mas pelo menos nos livros o Otto deve ser um dos próximos personagens a morrer. Quando a Rhaenyra toma a capital e senta no Trono de Ferro, assim como eu expliquei, ela acaba julgando vários traidores que estão na Fortaleza Vermelha. Dentre eles, o Otto é condenado à morte por traição e por conspirar contra a rainha por tomar sua herança por direito. Dessa forma, a Rhaenyra poupa a vida da Alicent por ser esposa do seu pai e também da Rhaena, que ela julga ser apenas uma inocente. O Otto então é decapitado em frente a Rhaenyra e a Alicent lá na Sala do Trono pelo próprio Daemon Targaryen. Sinceramente, pra mim, nos livros, pessoal, só não faz sentido a Rhaenyra propar a vida da Alicent, visto que na obra original elas simplesmente se odeiam, que é um pouco diferente que na série. Aqui em House of the Dragon, certamente isso vai ser mais coerente, porém ainda assim deve ser um grande erro que a Rhaenyra vai cometer. Rhaenyra no Trono de Ferro. E no final das contas, a Rhaenyra reinando no Trono de Ferro deve ser grande parte do plot, ou seja, da história da Rainha dos Negros na próxima season. Certamente, pessoal, eles devem adicionar dezenas de tramas e momentos que não existem nos livros, afinal, Fogo e Sangue realmente é bem pobre e carece de detalhes
detalhes desse momento da Rhaenyra na história. O que sabemos é que no começo a Rhaenyra organizou banquetes e festas e desfrutou de todo o luxo da Fortaleza Vermelha, vivendo literalmente como uma rainha. E chegou a ficar ainda mais gorda nesse momento, visto que na obra original, pessoal, se vocês não sabem, a Rhaenyra é meio gordinha. Porém é isso algo exclusivo dos livros e eu duvido que a gente vai ver isso na série dessa forma. O que eu creio que deve ser adaptado é o caos que deve ser construído ao longo do reinado da Rhaenyra. No começo, a população de Porto Real até fica contente com a nova rainha, visto que agora com o fim do bloqueio da Guela não existe mais tanta fome e miséria como havia antes. No entanto, um forte inverno avança sobre os 7 reinos, e a guerra em si acaba desviando grande parte dos mantimentos para os exércitos e para os dragões, causando assim uma nova grande onda de escassez na capital. Além disso, pessoal, o Tyrion Lannister acaba deixando os cofres de Porto Real vazios, escondendo assim grande parte do tesouro da coroa. A Rhaenyra se vê então obrigada a aumentar drasticamente os impostos, o que acaba deixando a população de Porto Real furiosa. Logo, grandes motins e revoltas começam a acontecer, e dessa forma o curto reinado da rainha Rhaenyra começa a ruir. Até onde a próxima season deve ir é um grande mistério. De qualquer maneira, eu vou ainda especular com vocês nesse vídeo. A morte de Helaena Targaryen. Além do Otto Hightower, os verdes devem ter outra grande perda na próxima temporada. Provavelmente veremos mais tarde nessa temporada o fim da linha para a Helaena Targaryen. Nos livros, a Helaena acaba ficando extremamente depressiva e triste após a morte do seu filho Jaehaerys em Sangue e Queijo. Quando a Rhaenyra toma Porto Real, assim como expliquei anteriormente, ela julga que a Helaena é apenas uma adolescente e a deixa vivendo normalmente lá na Fortaleza Vermelha. Acontece que certo dia a rainha Jaehaerys aparece empalada nas estacas que protegiam a fortaleza, após misteriosamente e supostamente se jogar de uma janela. A Helaena, assim como a série mostrou, era extremamente amada e querida pela população de Porto Real, que já estava furiosa com a situação de impostos e toda a guerra. E dessa forma, com a morte dela, as pessoas da capital acabam ficando ainda mais revoltadas, pensando que a Rhaenyra havia ordenado a sua execução. Como consequência, juntando com a fome, miséria e o aumento de impostos, as revoltas em Porto Real começam a perder o controle, dando sim o fim ao reinado da Rhaenyra. Lannister vs Starks. E sim, galera, uma das maiores pistas que foram entregues pela cena final de House of the Dragon é uma possível batalha entre os Starks e Lannisters. Nós vimos aí o Lord Jason Lannister, que se você não lembra, é o irmão gêmeo de Tyrion, marchando com seus exércitos para o oeste, lá para Harrenhal. Ele acaba chegando no final no Tridente, que é bem próximo do castelo de Harrenhal, onde o Daemon está com Caraxes e os exércitos negros. Os exércitos nortenhos, por sua vez, principalmente da casa Stark, é visto atravessando as Gêmeas e aquela grande ponte da casa Frey, que faz a ligação do norte com as Silverlands, ou seja, ambos os exércitos estão aí em rota de colisão. Inclusive, era pro Craig Stark aparecer nessa cena, porém a aparição dele acabou sendo cortada, provavelmente porque os roteiristas talvez querem surpreender com a aparição deles, ou vão mudar aí a história. De qualquer maneira, pessoal, não tem como eu falar que como vai rolar essa batalha com base na obra original, visto que com o que a gente já viu aqui na segunda temporada, acaba fugindo totalmente dos livros. Pra vocês terem uma ideia, o próprio Jason Lannister acabou morrendo bem antes de chegar em Harrenhal. Eventualmente, os exércitos Lannister chegam sim lá no Lago do Olho de Deus, que é bem próximo desse castelo, e acabam sim enfrentando os Lobos do Inverno, que são os soldados enviados pela casa Stark. Porém, antes disso, eles fazem um trajeto totalmente diferente e acabam rolando umas batalhas menores. Eu creio que na terceira temporada, pra resumir isso, nós devemos ver um único embate entre essas grandes forças. A questão é que quando os Lannisters chegam lá no Olho de Deus, o Daemon e a Rhaenyra já tomaram a capital, nos livros, e aqui eles filmam a temporada lá na porta de Porto Real. Logo, eu acredito que seja até possível que a gente veja uma participação do Daemon no Caraxes em campo de guerra. A volta do Sunfire. Muita gente surtou ao ver o Aegon dizendo que o seu dragão, Sunfire, havia morrido após a batalha de Pouso das Gralhas, visto que o dragão dourado ainda deve causar muito na série, bem, pelo menos é assim nos livros. Quem leu Fogo e Sangue sabe que, inclusive, o Sunfire é responsável pela morte de um personagem ainda muito, mas muito importante na história. A minha aposta, pessoal, é que os roteiristas colocaram isso aí do Aegon dizendo que o Sunfire tinha morrido para realmente o público imaginar que a série vai ser diferente dos livros, quase que com uma pegadinha. Mas na verdade, o Sunfire deve aparecer de surpresa novamente. Nos livros, o Sunfire fica lá em Pouso das Gralhas após a batalha. Depois ele some e é visto lá em Ponta da Garra Rachada, e depois acaba voando lá para Dragonstone. Nesse momento, o dragão dourado acaba se recuperando e matando outro dragão selvagem, o Fantasma Cinzento. Pouco tempo depois,
vou explicar pra vocês, o Aegon acaba reencontrando ele lá, quase que totalmente recuperado. A queda de Dragonstone. Quando a Rhaenyra toma a capital, galera, ela acaba indo viver lá em Porto Real e deixando o Sir Alfred Brummen como protetor do castelo. Acontece que, como vocês viram aí na própria série, ele não gosta muito da Rhaenyra. Dessa forma, quando a Rainha dos Negros senta no Trono de Ferro, o Aegon II é levado para fora da cidade, vai direto lá pra Pedra do Dragão, pois imagina que a Rhaenyra nunca ia achar ele por lá. Aqui na série, pessoal, nós vimos que ele acaba fugindo muito antes, e também com a ajuda do Larry Strong. Porém, a ideia dele é ir lá pra Essos. Eu creio que provavelmente na série o Aegon deve sim além do Mar Estreito, porém em algum momento ele vai voltar pro castelo ao saber que pode tomá-lo. Dessa forma, deve rolar a grande queda de Dragonstone, que pra mim é um dos momentos favoritos dos livros. Se vocês não sabem, nesse momento a Baela está lá no castelo. Ela havia ido lá para Dragonstone investigar a misteriosa morte do fantasma cinzento, assim como falei antes. No entanto, ela acaba escapando do seu confinamento e voa com Mondência, no mesmo momento que o Aegon está chegando na ilha com Sunfyre. Os dois dragões então se enfrentam em embate épico, que certamente vai dar aí o que falar. Baile do Açougueiro. Esse nome deve parecer muito estranho, mas certamente vai ficar marcado na memória de vocês. Afinal, o nome da batalha, o Emboscada, que dá o fim ao Criston Cole, ou seja, a morte dele. Eu sei, não chorem, vocês gostam também bastante do Criston Cole e certamente queriam que ele vivesse até o final da história. Mas enfim, galera, ele deve partir logo logo, pelo menos se a série seguir os livros. Após, pessoal, encontrar Harrenhal vazia e com a tomada de Porto Real, o Criston Cole acaba marchando para o sul, para encontrar com os exércitos Hightower, e o Daemon Targaryen com a sua dragão Tessarion. O Raymond, por sua vez, quando acontece isso, acaba ficando furioso e abandona o Criston Cole para queimar as terras fluviais com a Veiga. Durante o seu trajeto para o sul, o Criston acaba sendo cercado pelas forças da Rhaenyra, então é morto com 3 flechadas pelos aliados dela. Eu não sei, galera, se vai ser assim, afinal eu acho que é uma morte bem sem graça. Acredito que provavelmente eles devem mudar isso, porém eu imagino que certamente o Criston deve ir de arrasta pra cima na próxima season mesmo, de alguma forma, afinal não tem muito mais o que ele fazer na história. Esses aí são eventos que certamente eu creio que devemos ver na terceira e penúltima temporada da Casa do Dragão. Muita gente me questionou, galera, sobre o confronto entre o Aemond e o Daemon, achando que ele até rolaria nessa segunda temporada. E, gente, certamente é o clímax de toda a série, um dos maiores eventos do universo de GOT, se você conhece. Então eu creio que a gente vai ver esse momento, esse embate somente na última temporada mesmo. Dessa forma, eu imagino que a revolta de Porto Real, o assalto ao Fosso dos Dragões, um reencontro da Rhaenyra com Aegon e as batalhas de Tamilton só devem rolar na 4ª temporada mesmo. Afinal, tem que restar alguma coisa pro final da série, não é mesmo? Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre o final de House of the Dragon, confere aí a lista dos personagens que vão sobreviver no final da história. Ou então, fica com o vídeo de onde eu falo de como será a morte de cada dragão. Por hoje era isso, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo e fui!